Conjuntos numéricos são grupos de números que têm coisas em comum. Cada um desses grupos eles tem propriedades únicas e especiais que permitem agrupar esses números em conjuntos distintos. Para explicar sobre esse assunto, vamos começar falando sobre os números naturais. Para facilitar o entendimento, vamos traçar aqui uma reta numérica e um diagrama onde nós vamos estar representando cada um desses conjuntos de acordo com o que nós formos traçando esses números aqui na nossa reta numérica. Então, falando sobre os números naturais são os primeiros números que nós aprendemos, os números que nós utilizamos em contagem simples, como número 1, número 2, número 3 e assim por diante. Em algumas literaturas, o número 0 também uso como fazendo parte dos números naturais. E uma observação, sempre quando nós abordarmos um novo conjunto, nós daremos o nome do nosso conjunto aqui na tela e o símbolo do qual esse conjunto é representado na matemática. Explicado esse conjunto, nós podemos demarcar esse conjunto aqui no nosso diagrama, demonstrando que ele é uma pequena parte do total de números que nós temos na matemática. Partindo agora para um outro grupo de conjunto numérico, nós temos o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros, além deles possuírem os números naturais, que vão de 0 até mais infinito, eles também possuem os números negativos, que vai de -1, -2, -3 e assim por diante até menos infinito. Essa nossa reta numérica ela representa números que vão de menos infinito até mais infinito. E nós podemos demonstrar esses números inteiros aqui no nosso diagrama como sendo essa pequena parte do total de números que nós temos na matemática. Nós podemos ver que os números naturais eles estão contidos dentro dos números inteiros. Partindo agora para outro tipo de conjunto numérico, vamos abordar os conjuntos dos números racionais. Como nós podemos ver aqui na nossa reta numérica, até agora nós representamos conjuntos que estão em pontos específicos da nossa reta numérica, que apesar de ser uma quantidade infinita de pontos que representam seus respectivos números, ainda existem diversas lacunas. Por exemplo, aqui entre 0 e 1 não tem nada marcado, só tem um ponto marcado no 0, que representa o número 0, um número que pode ser natural ou um número inteiro, e o número 1. E essas lacunas aqui, elas são preenchidas por conjuntos que nós vamos estar abordando daqui em diante. O conjunto dos números racionais, por exemplo. O conjunto dos números racionais, eles são números que eles podem ser representados como forma de fração, onde tanto o numerador quanto o denominador, eles são números inteiros. Por exemplo, aqui nós podemos marcar o número 1 meio ou 0,5, também podemos marcar o número 3 meios, e assim por diante. Nós podemos preencher essas lacunas aqui com diversos números. Por exemplo, aqui entre o 0 e o 1 meio, nós temos uma infinidade de números. Eu posso escrever aqui o 0,1, 0,2, 0,3, 0,25 e assim por diante. Eu posso expressar uma infinidade de números racionais entre essas lacunas que nós temos representadas pelos números inteiros até então. Vocês conseguem observar, por exemplo, que aqui entre 2 e 3 nós temos uma quantidade infinita de números. 2,1, 2,2, 2,3, 2,99, 2,999. Há uma quantidade infinita de números entre o número 2 e 3. E esses números eles podem ser representados pelos números racionais, como forma de fração, uma divisão entre dois números inteiros. Porém, ainda existem umas lacunas, uns pontos específicos do qual os números racionais eles não conseguem preencher. E nós vamos abordar esses números agora. Esses números eles fazem parte dos conjuntos dos números irracionais. E para falar sobre os números irracionais, vamos chegar aqui no canto da nossa tela. Nós podemos dizer que o π é um número irracional. Por quê? O π ele não pode ser descrito como forma de fração entre números inteiros. Por quê? Porque o π é um número com decimal infinito. Ele é 3,14159 e isso aqui continua infinitamente. Nós temos diversos exemplos de números irracionais também, como por exemplo a raiz de 2. Se nós tentarmos calcular a raiz de 2, nós chegaremos a um número parecido com isso, 1,4142, e essa quantidade de números decimais também continua aqui infinitamente. Outro número irracional também muito conhecido é o número de Euler, que equivale a 2,718281, e esse número também continua infinitamente após a vírgula. Ele não pode ser representado como forma de fração entre dois números inteiros. Nós podemos jogar esses números irracionais aqui na nossa reta numérica. Por exemplo, nós podemos jogar o π aqui próximo ao 3, um pouco após o 3, 3,1415. Nós podemos também jogar a raiz de 2 aqui na nossa reta numérica. Então, um pouco antes de 1,2, 1,41. E assim como esse, nós temos outros diversos exemplos de números irracionais, tanto positivos quanto negativos, como aqui o exemplo do número de Euler negativo. E aqui no nosso diagrama nós podemos colocar os números irracionais
nesse conjunto à parte aqui, um conjunto que está fora dos números racionais. Vamos limpar o nosso quadro para falar sobre o outro conjunto numérico, que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele nada mais é do que todo esse conjunto aqui representado por essa parte verde do meu diagrama. Ele contém os números naturais, inteiros, racionais, irracionais, etc. Ele é representado por todos os números que podem ser escritos dentro da reta numérica. Dito isso, vou mostrar ele aqui no nosso diagrama, mostrando onde ele está localizado e quais são os conjuntos que estão contidos dentro desse grupo. E beleza, nós conseguimos abordar todos os números que estão dentro dessa nossa reta numérica, mas pelo diagrama está faltando alguma coisa, né? Nós vemos que nós temos um conjunto aqui e nós temos um conjunto grande que abrange todos os conjuntos. Vamos começar agora a falar um pouco sobre esses dois conjuntos que são conjuntos especiais. Nós temos, por exemplo, os conjuntos dos números imaginários. O que é o conjunto dos números imaginários? Para falar, para explicar sobre os números imaginários, vamos dar um exemplo aqui. Essa questão, por exemplo, nós sabemos que é impossível resolver uma raiz quadrada de um número negativo utilizando números reais. Para isso, nós utilizamos os números imaginários. Por exemplo, a raiz de menos 1 ela é uma unidade imaginária. E para resolver questões do tipo raiz quadrada de menos 16, raiz quadrada de menos 9, raiz quadrada de números negativos em geral, nós utilizamos a artimanha do conjunto dos números imaginários. Por exemplo, aqui, raiz de menos 16 se trata de um número imaginário, que é representado por esse múltiplo aqui, entre 4 e a unidade imaginária, assim como raiz de menos 9, que também é representado por esse múltiplo aqui, entre 3 e a unidade imaginária. E todos esses números imaginários aqui, eles estão num local à parte, eles não podem ser inseridos dentro dessa reta numérica, eles não estão dentro dessa reta numérica, eles estão fora dessa reta numérica. Nós colocamos esse conjunto numérico aqui no diagrama de maneira isolada, ele não pertence aos números reais, ele não está nessa reta numérica. Explicado todos esses conjuntos, nós temos um conjunto geral que engloba tanto os números imaginários quanto os números reais, que é o conjunto dos números complexos. O conjunto dos números complexos nada mais é do que um número imaginário mais ou menos um número real, que pode variar. Por exemplo, aqui nós temos um número imaginário menos um número real. Aqui também nós temos outro número imaginário mais ou menos um número real. Aqui abaixo outro número imaginário menos um número real. E como esses múltiplos aqui eles podem ser manipulados para ser igual a zero, esses valores podem ser alterados de modo que essa soma ou essa diferença fiquem só os números reais. Nós temos os números complexos como sendo o conjunto geral, o conjunto que abrange tanto os números reais quanto os números imaginários. O conjunto dos números complexos é o conjunto de todos os números da matemática, dos números imaginários, irracionais, reais, racionais, inteiros e naturais. É o conjunto total de números utilizados na matemática. E para fixar, vamos fazer uma revisão em 1 minuto. Em se tratando de conjuntos numéricos, nós temos os números naturais, que são os números que vão de 0 até mais infinito, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Nós temos os números inteiros, que além de conter os números naturais, contém os números negativos, que vai de menos 1 até menos infinito. Observem que os números naturais eles estão contidos dentro dos números inteiros. Nós temos também os números racionais, que são os números que podem ser escritos como forma de fração entre dois números inteiros. É uma forma de preencher essas lacunas que nós temos entre os números inteiros, como por exemplo, menos 1/4, que como forma decimal é menos 0,25, e outros infinitos números que nós podemos colocar entre dois números inteiros, como por exemplo 0,1, 0,5, que é o nosso exemplo aqui de 1 dividido por 2, que em sua forma decimal é 0,5, e nós podemos ver que nós temos uma quantidade infinita de números entre 0 e 1, 0, 0,1, 0,99, 0,9999 e assim por diante. Vamos traçar outros exemplos de números racionais aqui na nossa reta. Nós também temos os números irracionais, que são os números que não podem ser escritos como forma de fração entre números inteiros, como por exemplo, raiz de 2, que não é um número infinito, o famoso número de Euler, o ainda mais famoso π, que todo mundo conhece, 3,149 e assim por diante. Esse número vai até o infinito após a vírgula. E os números naturais, inteiros, racionais e irracionais, todos juntos, eles estão contidos dentro dos números reais,
que são todos os números que podem ser escritos dentro dessa nossa reta numérica, e também temos números que não estão contidos dentro dessa reta numérica, como, por exemplo, os números imaginários, que eles estão fora dessa reta numérica, que eles aparecem em questões na qual nós não conseguimos resolver utilizando só números reais, por exemplo, raízes quadradas de números negativos, onde nesses exemplos aqui nós temos uma unidade imaginária e outros números imaginários. E quando nós somamos um número real com um número imaginário, nós temos o quê? Nós temos um número complexo. E como múltiplo entre esses números aqui, dependendo de quais números utilizarmos aqui, o número pode ser zero, ter só os números reais ou só os números imaginários, ou ele pode conter ambos.